Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É com muita alegria que nós estamos aqui para continuarmos o nosso estudo de Tessalonicenses. Tivemos aí em algumas semanas alguns problemas técnicos aqui na nossa mídia, mas com a graça de Deus agora foi tudo acertado e estamos de volta aqui, viu? Para aprendermos a palavra de Deus. Então é com muita alegria que eu quero saudar você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que você e que nós tenhamos aqui um período de edificação, de ânimo, de consolo em dias tão difíceis que temos passado, dias tão problemáticos, onde no coração de cada um de nós cristãos nós estamos clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vem, Ele está preservando a nossa salvação, Ele está preservando a nossa comunhão, Ele está preservando a sua presença em nossas vidas. Por isso eu quero convidar você que nesta noite você esteja com seu coração aberto para aprender e apreender os ensinos da palavra de Deus que tem a falar conosco nesta noite. Vamos orar para dar início aqui ao estudo desta noite. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, por esse privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra. Que cada coração que estiver conectado agora possa, ó Deus, descansar nas suas promessas, descansar, ó Pai, sabendo que o Senhor, ó Deus, nos escolheu para que pudéssemos participar da sua graça, pudéssemos participar, ó Pai, dessa comunhão com o Senhor, pudéssemos, ó Pai, enfim, participarmos da glória de Cristo prometido a todos aqueles que creem. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo, abençoe cada uma das nossas vidas e que o Senhor, ó Pai, aqueça os nossos corações com a tua palavra. Te bendizemos, te glorificamos, honramos o Senhor por esse privilégio, no nome de Jesus. Amém. Amém. Carta aos Tessalonicenses, uma carta relevante lá no primeiro século, quando Paulo escreve a esta igreja, a essa amada igreja que ele planta em meio a perseguições, um período de tempo muito curto que Paulo passa por ali, mas um período de tempo abençoador, uma igreja plantada, uma igreja firmada, uma igreja cheia de percalços, uma igreja cheia de altos e baixos, uma igreja que alguns irmãos haviam compreendido a doutrina de uma forma e que Paulo está exortando, consolando ao coração deles, mas também chamando a atenção, exortando, sobretudo em relação ao comportamento daqueles irmãos, no que tange a vida deles no dia a dia e na expectativa da vinda de Jesus Cristo. Hoje nós refletiremos em 2 Tessalonicenses 2, leremos o texto de 13 a 17, mas a nossa exposição aqui será apenas os versículos 13 e 14 e nas próximas semanas nós concluiremos esses outros versículos, porque tem assuntos tão caros aqui nesses dois versículos, 13 e 14, que o tempo se estenderia demais para nós terminarmos até o 17. Hoje nós começaremos a refletir sobre a salvação gloriosa dos eleitos de Deus. A salvação gloriosa dos eleitos de Deus. O texto diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus escolheu vocês desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e toda boa palavra. E toda a boa palavra. Bom, Paulo está escrevendo aqui e Paulo começa o texto dizendo mas. Por que Paulo está dizendo este mas? Porque Paulo está contrapondo aquilo que ele ensina à igreja de dois elementos que vão acontecer antes que o Senhor Jesus venha. O primeiro é que a igreja
visível de Jesus Cristo, ela abandonará a verdadeira fé, apostatará da fé, haverá um espírito de rebelião da própria igreja à verdade. A igreja que ensinava sobre as verdades de Cristo, a igreja que ensinava sobre as verdades da morte de Cristo, do pecado, da ressurreição, da vida de Cristo, essa igreja, ela abandonará a verdade por ensinos que destoarão com o ensino verdadeiro das Escrituras. E Paulo está dizendo que esse é o primeiro evento que nós precisamos entender a respeito da antecipação da vinda de Cristo. Em relação à antecipação da vinda de Cristo, nós não podemos ficar fazendo prognósticos, mas há sinais visíveis de que Cristo está voltando. E um deles se chama apostasia. Eu creio que esse período ele está muito visível em nossos tempos. Evidentemente que nós não conseguimos enxergar o todo. E quando a gente enxerga aquilo que nós conseguimos enxergar, nós vemos aspectos nos nossos tempos de um abandono à verdadeira, desculpa aqui a redundância, a verdadeira verdade descrita nas Escrituras. Há muitos movimentos abandonando o verdadeiro evangelho, abandonando as Escrituras, abandonando o ensino de que Deus é um Deus consumidor, trazendo uma salvação esticada para todo mundo, um Deus condescendente com o pecado, que abençoa o homem no pecado, onde não há necessidade de um arrependimento. É necessário você ser um cidadão ético, que dê esmola aos pobres, que alimente o faminto, que trate bem as pessoas, que seja um cidadão honesto nas relações sociais e políticas. Está tudo certo. E mesmo se você não for, é porque o ser humano não tem condição de ser aquilo que Deus exige da sua palavra. Então, no entanto, viva do teu jeito, da tua maneira, que o amor de Deus vai te abraçar no final e você não precisará de redenção, de salvação. Isso não é um ensinamento novo, mas nós temos repetido ensinos que foram amplamente trazidos para a igreja no século XVIII, nos seminários onde já ensinava que Cristo é um mito, Moisés é um personagem da mitologia, Abraão é um personagem da mitologia. Cristo não era o Deus encarnado que desceu até aqui, era um homem comum que nasceu ali em Belém, foi criado em Nazaré, um filósofo, um ótimo professor, um ótimo mestre, um bom homem que se relacionava com todos, que acolhia todos, do jeito que eles estavam, ele acolhia. Portanto, Jesus Cristo é um personagem inventado pela igreja. Abraão, Moisés, são personagens inventados pela religião judaica. Enfim, nós temos vivido tempos difíceis. No entanto, nós não temos a ideia do todo, e isso me faz lembrar de Elias, o profeta Elias, que quando estava vivendo momentos difíceis ali, depois de ter vencido os profetas de Baal, os profetas da Jezabel, todo o povo de Israel que dizia que Baal era Senhor, e Elias ora, o fogo cai. Quando Elias é ameaçado pela Jezabel, ele se sente pressionado, ele quer morrer, ele não quer mais viver, ele começa a considerar a vida dele como um fracasso. E ele, quando Deus chama a atenção dele, ele diz: puxa Deus, eu estou sozinho nessa. E Deus diz: olha Elias, eu conservei 7.000 que não se dobraram. Então, quando a gente vê o micro, quando a gente vê o que a gente pode ver, a gente muitas vezes vai declarar que a igreja está indo para os seus dias finais, porque a igreja está num declínio, num fracasso. Quando nós vemos Deus, a partir de Jesus, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a verdadeira igreja do Senhor, essa igreja está firme, essa igreja é poderosa, essa igreja é vitoriosa. Então, quando Paulo diz aqui, mas sempre devemos dar graças a Deus por vocês, é que Paulo está contrapondo àqueles seguidores
aqueles que abandonaram o evangelho, o verdadeiro evangelho, pela apostasia, e também aqueles que se submetem ou se submeterão ao anticristo. O anticristo que é contra toda a verdade de Cristo, mas o anticristo que vem para tomar o lugar de Cristo, o mensageiro de Satanás, onde a operação do erro já está em vigor, onde as pessoas já estão abandonando a verdade para viverem apegados à mentira. E quando nós olhamos para os nossos tempos, todo arcabouço para que haja e para que venha o domínio do anticristo já está montado. Toda a estrutura já está montada. Toda a operação do erro já está sendo aplicada em cada coração. Falta apenas essa pessoa tomar o lugar. Falta apenas essa pessoa vir de uma forma que seduzirá muitos, e onde aqueles eleitos do Senhor viverão uma vida totalmente à parte de tudo aquilo que o anticristo propor, e a igreja viverá momentos de grandes problemas e dificuldades por conta do advento do anticristo e por conta da verdadeira igreja, essa igreja invisível, essa igreja que ama o Senhor, apesar de esta igreja será hostilizada, porque ela continuará declarando o senhorio de Cristo sobre ela. Bom, então Paulo aqui ele faz uma diferença entre os seguidores do anticristo e os eleitos de Deus. Enquanto os seguidores do anticristo, perecem, os eleitos são salvos. Enquanto aqueles seguidores do anticristo dão crédito à mentira, os seguidores de Cristo creem na verdade. Enquanto aqueles se deleitam na injustiça, em todo tipo de pecado, de maldade, de crueldade, de prazeres que destoam da vontade de Deus, estes, os salvos, são santificados, separados, são limpos, são purificados pelo Espírito. Então há uma grande diferença entre os seguidores do anticristo e os eleitos de Deus, onde parece que os salvos, eles é que estão perdidos, são eles é que estão vivendo uma vida totalmente destoada da verdade, são eles que estão vivendo uma vida que destoa do comportamento da maioria da sociedade. Mas para os salvos há um fortalecimento na fé, há um fortalecimento na vida ligada à salvação em Cristo Jesus, e há uma purificação onde o comportamento, a vida, a mente do salvo, ela continua desejosa de toda a pureza que vem de Deus, de toda a santidade que vem de Deus. Em primeiro lugar aqui, que nós vemos no versículo 13, Paulo vai conversar conosco sobre a vida dos eleitos de Deus. Olha o que Paulo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus escolheu vocês desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Paulo está dizendo, enquanto toda a sociedade, todo mundo, a maioria dos habitantes da terra são entregues a todo o pecado, a ideia do erro, do anticristo, enquanto há uma igreja que até então declarava amor a Deus, amor a Cristo Jesus, enquanto ela declarava desejo da volta de Jesus, essa igreja que abandona todo o ensino da verdade, essa igreja que se rebela contra a verdade, enquanto há esse contrassenso da maioria, eu quero agradecer a Deus por vocês, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela firmeza de vocês. Eu quero agradecer a Deus pela continuidade de vocês. Eu quero agradecer a Deus porque vocês, mais do que tudo, vocês foram eleitos por Deus desde o princípio para a salvação. Por isso que há uma grande distinção entre a igreja visível e a igreja invisível.
E essa igreja visível é a igreja, congregações que nós temos espalhadas por tudo quanto é lado, onde as pessoas entram, são batizadas, cantam, louvam, pregam, ministram, estudam, leem a Bíblia, mas que não têm compromisso com a verdade, mas que não foram santificadas, que não foram separadas, entram no caminho da religiosidade, no ensino onde toda a religião ou todo o caminho leva até Deus, e que elas se satisfazem pelo sacrifício que elas têm, pela dedicação para que possam chamar a atenção de Deus em algum momento, pelos sacrifícios religiosos, institucionais, pela boa a justiça que tem e esse orgulho na própria justiça. No entanto, não foram tocadas por Deus nem pelo Espírito Santo. Não tiveram um arrependimento genuíno e vão embarcar na ideia do erro do anticristo. Mas Paulo está dizendo: eu quero dar graças a vocês, irmãos, porque Deus elegeu vocês, porque vocês foram selados pelo Espírito para a salvação. E aqui é um ensino muito importante, queridos, que nós precisamos ter aqui, que nós temos da palavra de Deus. Primeiro, que a eleição é uma verdade revelada. Paulo está dizendo que esses irmãos foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus. E essa é uma doutrina que nós precisamos, queridos, colocar aqui em nossos corações. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos mortos. Nós que fomos expulsos do paraíso pela rebelião dos nossos primeiros pais. E nada do que foi feito, a lei, a boa justiça, tudo, foram sombras do que havia de vir, porque precisou o plano de Deus ser concretizado em Cristo Jesus, o homem em Cristo Jesus perfeito, que satisfez toda a justiça de Deus. E por conta de ele satisfazer toda a justiça de Deus, ele foi punido pelo Pai para nos salvar. E isso antes da fundação do mundo. Para que todos aqueles que são dele, é porque foram tocados por ele. A salvação vem de Deus. A salvação, ela não é provocada por uma escolha livre do ser humano. Essa escolha livre que muitos dizem que é o livre-arbítrio, onde nós temos a liberdade de poder querer escolher Deus ou não. Isso Adão teve no paraíso. Isso Adão e Eva tiveram no paraíso, e lá eles tiveram a oportunidade de escolher obedecer e de escolher não obedecer. E eles optaram por não obedecer. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Eu lembro de um pastor na minha adolescência que dizia que o morto, ele não escolhe a roupa, ele não escolhe comer, ele não escolhe a bebida, ele não escolhe porque ele está morto. O morto não tem condições de decidir. E ele dizia assim, eu lembro de algumas pregações que, olha, quando você vai à sua cabeleireira, mulher, se ela não tem Jesus, ali ela está viva, mas ao mesmo tempo ela está morta espiritualmente. E a vida só tem sentido quando a vida é em conexão com o eterno. Fora disso, o homem está morto. O homem não tem condição de desejar adorar a Deus. O homem não tem condição de, por si mesmo, querer aceitar que ele é pecador, que ele está separado de Deus. Não, nós vemos pessoas se justificando. Olha, eu não sou crente, mas eu dou meus donativos, eu dou dos 50% do meu salário para ajudar instituições. É louvável sim, mas isso não traz salvação. Então a eleição, ela é uma verdade revelada. Olha só o que diz João 15,16. Não foram vocês que me escolheram. Jesus falando para os seus discípulos. Pelo contrário, eu
escolhi vocês. Eu designei para que vocês vão e deem fruto. Eu designei para que o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pediram ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Portanto, Jesus está dizendo que não foram vocês. Paulo, em Efésios 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, essa fé salvadora, e isto não vem de vocês, é um presente de Deus. É Deus que abre os olhos, é Deus quem nos conecta, a vida vem do alto, é Ele que elege, é Ele que toca. Portanto, a eleição, e Paulo está dizendo aqui, devemos dar sempre graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque Deus elegeu vocês desde o princípio para a salvação. Eu dou graças porque não foram vocês que quiseram ser salvos. Por isso que vocês estão firmes, porque vocês foram eleitos por Deus, e o Deus que elegeu vocês preserva vocês para que vocês perseverem na salvação. Do contrário, vocês apostatariam da fé. Do contrário, vocês aceitariam toda a sedução do anticristo, a sedução das promessas de vida do anticristo. Não. Porém, eu dou graças a vocês, porque vocês foram eleitos. Amados irmãos, a eleição é uma verdade revelada, é uma verdade divina. Em segundo lugar, a eleição é uma decisão eterna de Deus e não uma escolha temporal do homem. E isso é muito interessante a gente ver esse contraponto, porque muitos podem cair na ideia de que num determinado tempo, ao homem andando sujo, o homem andando podre, ele decidiu no seu tempo ter vontade de seguir a Deus. Ele pode até ter vontade de seguir uma religião. Ele pode até ter vontade de entrar na igreja, porque ele gostou da igreja. Ele gostou da igreja pelo ambiente. Ele gostou da igreja pelo carinho com que as pessoas tratam umas às outras. Ele gostou da igreja porque a igreja tem um aspecto de cuidado social das pessoas, de um cuidado relacional para com as pessoas. Ele gostou da igreja porque ali ele pode ter um momento agradável, de uma boa música, de uma palavra motivadora para o dia a dia. Ele pode se aproximar da igreja assim. Ele pode até se batizar e se tornar membro da igreja assim, totalmente equivocado, e continuar vivendo a sua vida com os seus achismos teológicos, com seus achismos interpretativos das Escrituras. No entanto, a salvação, ela é uma decisão eterna de Deus. Por que eterna? Olha só o que diz o texto. Deus nos escolheu antes dos tempos eternos, segundo Timóteo 1, versículo 9. Antes dos tempos eternos. Pedro vai nos ensinar que antes da fundação do mundo Ele nos salvou. Eu gosto muito desta palavra. Eu gosto muito de pensar na salvação nos tempos eternos. Eu gosto muito de pensar, porque isso é verdade, né? Efésios 1, versículo 4 também nos ensina que Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de existir Adão e Eva. Antes de o sol, a lua, a noite, as estrelas, os rios, os mares, os montes, os animais. Antes de toda a criação ter vindo à tona do caos, Deus já havia eleito os salvos. Eu sei que a nossa compreensão humana, ela tem uma dificuldade muito grande de nos submetermos à soberania de Deus, a um Deus soberano, a um Deus que faz como Ele bem quer, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo nos ensina isso, no capítulo 1 de Efésios também, como Ele bem quer. Romanos capítulo 9,
quando Paulo ensina que ele escolhe vasos para honra e para desonra. Quando Paulo cita que o próprio Deus, em relação a Faraó, lá nos tempos de Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Onde Deus endurece o coração de Faraó, o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Por isso, nós precisamos olhar para a soberania de Deus. Mas também precisamos olhar, queridos, como Deus é um Deus de uma mente organizada. Onde a vontade dele, ela não é uma vontade que muda em relação aos tempos e às épocas. Deus é um Deus imutável. Deus é um Deus imutável. E mesmo sendo ele imutável, diante das transformações humanas, Deus acolhe isso quando ele diz ali para Jonas pregar em Nínive, que certamente 40 dias em Nínive seria destruído, e pelo poder da palavra, toda Nínive se converte. Deus persevera, e Deus preserva Nínive como um país, agora um país onde todas as pessoas se submetem à glória de Deus e ao poder de Deus. Enfim, a eleição é uma decisão eterna de Deus. Antes da fundação do mundo, antes da criação, Deus já havia redimido os seus. Deus já havia escolhido os seus. Deus já havia salvo os seus. Portanto, os salvos, eles têm sinais de amor, sinais de priorização, de prioridade às coisas do reino, um discipulado autêntico. É claro que os eleitos também passam por altos e baixos na sua vida. Ora a fé está mais forte, ora a fé está enfraquecida, mas eles não desistem de Deus, eles amam a Deus, eles estão dispostos de ir até o final, por amor a Jesus Cristo, por amor à causa, por amor responsivo àquele que nos deu tão grande salvação sem merecermos. É isso a vida do cristão. No entanto, do outro lado, estão aqueles que estão na igreja, que gostam da igreja, que cantam, que louvam, mas o coração está longe do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 13, vai fazer a distinção entre o joio e o trigo. Os dois se parecem, estão plantados no mesmo lugar. Um é erva daninha, o outro dá frutos, é flexível. O joio é duro, mas Jesus ensinando ali para os seus discípulos, ele diz que não tem como tirar, não tem como vocês ceifarem o joio no meio do trigo. Isso haverá e só acontecerá no fim dos tempos, onde a foice passará, onde haverá a colheita e o trigo será separado o joio do trigo. No entanto, os dois caminham junto. Os dois parecem ser um igual ao outro, no que tange a fé, no que tange a santificação. No entanto, são extremamente distintos. Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. É interessante falar antes dos tempos eternos, né? É uma palavra humana aqui, mas Deus nos escolheu nos tempos eternos, porque Deus sempre existiu. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Terceiro lugar, a eleição é um decreto incondicional de Deus e não um merecimento humano. E é bom a gente deixar bem claro aqui, né? Porque muitas pessoas, elas creem na sua própria justiça, nos seus próprios atos. Lembrando da oração do fariseu, quando estava perto de um publicano, e o fariseu, que se considerava justo, santificado
prática deles e uma prática bastante séria, e nós precisamos entender isso. A prática deles era muito séria em relação aos mandamentos, em relação às escrituras. Eles tinham um temor de desobedecer a Deus. Até certas práticas dos fariseus são muito louváveis, a ponto de Jesus ensinar os seus discípulos dizendo: olha, siga aquilo que os fariseus estão ensinando, só não façam aquilo que eles fazem. O ensino deles era muito bom, o ensino deles era muito austero, às vezes duro até demais, mas eles estavam preocupados com a santidade de Deus. E preocupados com a santidade de Deus, eles criam que quanto mais eles fossem duros com eles mesmos, mais aceitáveis diante de Deus eles eram. Por quê? É preciso que a gente faça por onde. Muita gente pensa assim. É preciso que nós façamos por onde para sermos aceitos por Deus, para termos méritos. O apóstolo Paulo, no versículo 9 do capítulo 2 de Efésios, ele nos ensina que não por obras para que ninguém se glorie. Se nós somos aceitos pelas obras, e aí voltando para a oração do fariseu, ele dizendo com as mãos elevadas aos céus, olhando para dentro de si mesmo, dizendo: olha, Senhor, eu quero te louvar, porque eu não sou como os demais. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou um fofoqueiro, eu não sou um intrigueiro, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele se orgulhava daquilo. E Paulo, no capítulo 2, versículo 9 de Efésios, diz: não de obras para que ninguém se glorie, porque se fôssemos salvos pelas nossas próprias obras, nós bateríamos no peito, como muitas vezes nós fazemos. Olha, Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como essas pessoas do mundo. Quantas vezes nós não falamos assim? Quantas vezes nós não nos orgulhamos, deixamos de olhar para pessoas porque elas não têm a mesma fé que a nossa, elas não comungam dos mesmos pensamentos que os nossos, e nós muitas vezes criamos um critério de preconceito com aqueles que não partilham daquilo que nós temos como verdade, ou que não partilham daquilo que nós temos como verdade. E criamos um patamar muito alto em relação às outras pessoas, como se a nossa salvação fosse gerada por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Não. A eleição é um decreto incondicional de Deus. Deus nos elegeu sendo nós pecadores. Olha só o que Romanos 5, versículo 8 nos ensina. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda rebeldes, pecadores, hostis aos mandamentos e à santidade de Deus. Deus nos salvou. Efésios 2, versículo 1, diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Ele. De que forma? Incondicionalmente. Lembrando que os nossos atos de justiça, os nossos melhores atos de justiça, são considerados por Deus como trapos de imundícia, como pano podre, pano sujo, que é algo que se deve pegar e jogar no lixo. Diz que Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz: olha, tudo aquilo que eu poderia me gloriar, eu considero como esterco, eu considero como lixo para conquistar mais daquilo que eu fui conquistado, Jesus. Portanto, nós não somos salvos, porque Deus previu que um dia também nós iríamos crer. Não. Não. A eleição, ela é um decreto incondicional de Deus, e não tem nada a ver
com o nosso mérito, com os nossos merecimentos, com a nossa própria justiça. Quarto lugar, a eleição divina, ela é pessoal. Deus, ele não salva nações. Deus, ele não salva famílias. Se o pai é crente, por DNA, todos são crentes. Eu lembro de uma frase de um pastor que dizia assim: filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. A eleição divina, ela é pessoal. Lembro também do texto de Ezequiel que, falando da responsabilidade individual, dizendo que as uvas verdes que os pais comem, elas não embotam os dentes dos filhos. As uvas verdes que os filhos comem, elas não embotam os dentes dos pais. Portanto, há uma responsabilidade pessoal na vida. E aqui nós podemos transpor isso, que a eleição divina, ela é pessoal. Deus não salva por encomenda. Deus salva indivíduos. João 3, versículo 3 e versículo 5 diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, primeiro, a eleição vem do alto, ela é algo espiritual. É o Espírito da vida que dá vida ao morto. É o Espírito da vida que toca no morto para que ele enxergue e ressuscite espiritualmente. Mas se alguém, aqui não está dizendo se uma nação não nascer de novo, se uma pessoa não nascer de novo, se essa pessoa não nascer da água e do Espírito, a eleição, ela é divina, ela é pessoal. No entanto, a eleição é divina, é pessoal, para que a partir do momento onde essa pessoa é divina, essa pessoa é eleita por Deus e ela crê em Cristo, pelo nascer regenerador do Espírito, ela é integrada à igreja, à comunidade. Por isso nós chamamos uma comunidade de fé, por isso nós chamamos uma comunidade de salvos, onde existem não salvos também, mas é uma comunidade de salvos, uma comunidade daqueles que creem, onde aqueles que creem se reúnem para adorar, para louvar, para exercitar seus dons e ministérios, para aprender, para serem treinadas para o exercício do dia a dia, onde elas estão. Por isso, a eleição divina, ela é pessoal. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pode entrar na igreja, pode ser membro da igreja, pode cantar na igreja, pode se relacionar na igreja visível, mas não pode entrar no reino de Deus, que é para aqueles que são eleitos pelo próprio Deus. Quinto lugar, a eleição divina é para a salvação. Há muitos que pensam que Deus, ele traz as pessoas e que a salvação é para que nós possamos viver uma vida próspera, para que a gente possa ter benefícios diferentes daqueles que não são da comunidade de fé. Se você nunca viu, mas eu já vi pastores dizendo assim: ore para que Deus tire do ímpio para dar para o filho, porque você é eleito, porque você é salvo. Não. A eleição divina, ela tem um propósito: a salvação. Salvação aqui é salvação porque estávamos perdidos, estávamos escravizados, estávamos presos ao pecado porque estávamos mortos. Salvação aqui é libertação da antiga vida. A eleição divina é para essa libertação, para essa liberdade, para essa nova vida.
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a salvação da alma, primeira carta de Pedro 1:9. Esse é o fim da nossa fé. Essa é a finalidade da nossa fé. Esse é o propósito pelo qual Deus nos dotou, porque essa fé vem dele, nos dotou dessa fé, para que nós crescemos de que só Cristo Jesus nos liberta, só Cristo Jesus pode nos trazer uma conexão com Deus, só Cristo Jesus pode nos salvar a nossa alma, salvar, e aqui é libertar o nosso espírito da morte, a fim de que nós possamos viver a vida de Deus em nós. Esta é a vida eterna, viver a vida de Deus em nós. Portanto, a eleição divina não tem outros propósitos temporais, propósitos materiais. Não, nós somos eleitos para a salvação, para a libertação. Fomos eleitos para termos vida, a vida de Deus em nós, e essa vida e essa salvação é eterna e para todo sempre. Por isso, Paulo está aqui dizendo: eu dou graças a Deus, irmãos amados, porque Deus elegeu vocês desde o princípio. Para quê? Para a salvação. Mas tem um outro propósito também. Porque a eleição não estimula o desleixo para com a vida. Ele nos elegeu, e outro propósito, sendo o primeiro para a salvação, e o segundo propósito pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, são 3 propósitos: para a salvação, e aqui um instrumento, aqui o meio pelo qual, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, no versículo 13 aqui. Nota, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Os teólogos vão usar o termo monergismo. O que é monergismo? Não há nossa colaboração na salvação. Lembra que nós falamos que nós não somos salvos pelos méritos. Nós não somos salvos pela nossa autojustiça, pela nossa própria justiça. Somos salvos pela graça de Cristo, pela graça de Deus em Cristo Jesus, de uma maneira incondicional. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não há colaboração nossa, não há decisão nossa de querermos ser salvos. Mas Deus ordena o homem a arrepender-se e crer. E aí aqui vem a responsabilidade humana. Arrepender-se e crer. A partir do momento que nós nos arrependemos pela fé em Cristo Jesus, nós agora começamos um processo. Somos santificados pelo Espírito, ou seja, somos separados pelo Espírito para adorarmos a Deus, para vivermos a vida de salvos, mas agora também entramos dentro de um processo de santificação, onde nós precisamos, e aí Deus não faz isso por nós, e aí o Espírito não faz isso por nós. Paulo em Colossenses vai exortar-nos dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Deus não vai fazer isso por nós. Esse é um processo. E eu citei esses dias na igreja de um pastor que eu gosto muito, onde ele diz que viver a vida cristã, ler as Escrituras, ter uma vida disciplinada de oração, é feita da força do ódio. A nossa carne não quer, a nossa carne não tem predisposição para fazer isso. A nossa carne tem disposição para fazer aquilo que Deus não gosta, porque nós nascemos assim. É luta. O irmão na escola dominical trazendo uma meditação, dizendo: olha, nós precisamos tomar a armadura de Deus. É guerra. Armaduras de defesa, elementos de defesa. E a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, onde nós temos que vencer todos os dardos inflamados do maligno. Além disso, vencermos a nossa própria inclinação natural para as coisas que não são de Deus.
é na força do ódio. É uma guerra. Santificação é uma guerra. É um processo diário de mortificarmos a nossa carne. É lembrarmos de Jesus quando convida os seus discípulos para o seguirem, dizendo: se você quer me seguir, você tem de morrer para você mesmo. Amados, morrer para nós. Morrermos para os nossos desejos. Morrermos para as nossas inclinações. Morrermos para os nossos gostos. É uma luta diária. E diariamente eu tenho que tomar essa cruz, que é o elemento de dor, que é o elemento de sofrimento pelo fato de eu ser discípulo e discípula de Jesus Cristo. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus, porque Cristo Jesus é suficiente, é o único caminho de volta para Deus. Refletindo o domingo, nós refletimos que Jesus, ele diz sobre si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Ele. Por isso a salvação, a eleição não estimula o desleixo para uma vida, porque eu preciso me santificar. Há muitos que pensam que não aceitam a doutrina: já que eu sou eleito, então eu posso pecar, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou eleito. E muitas pessoas vivem assim, se orgulham de uma eleição onde elas podem viver a vida de qualquer jeito. Nós somos eleitos em Cristo Jesus para a santificação. Ele nos elegeu, e pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então é preciso arrepender-se dos maus caminhos, se santificando, e crermos na verdade das Escrituras, sobre quem nós somos, sobre quem Deus é. Calvino, no princípio das Institutas, ele inicia dizendo assim: o verdadeiro conhecimento que nós humanos temos de Deus é o verdadeiro conhecimento que nós temos sobre nós mesmos. E o verdadeiro conhecimento que nós temos de nós mesmos está atrelado ao verdadeiro conhecimento que nós temos de Deus. Sobre a santidade de Deus, sobre a independência de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, sobre um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, sobre todos os atributos de Deus. E o conhecimento que nós temos de nós mesmos é um conhecimento de que nós somos pecadores, indignos, mas que agora nós temos uma nova vida, uma nova humanidade, por causa do amor de Deus. Nós sabemos quem nós somos, porque Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa identidade. Portanto, nós estamos sendo. Esse caminho da santificação é um caminho de crescimento diário, paulatino, disciplinado. Um dia que nós deixamos de estar na presença de Deus buscando os seus conselhos, é um dia totalmente perdido, e parece que tudo aquilo que foi construído antes da nossa santidade foi jogado para o chão em apenas 24 horas, em apenas um dia, sem estarmos intencionalmente na presença de Deus, buscando mais dele na nossa vida de santificação. Paulo, no versículo 13, então, está dizendo sobre a vida dos eleitos, está nos ensinando sobre essa doutrina da eleição, que nós não podemos deixar de lado. Nós não entendemos a mente do Senhor, quem foi que primeiro deu a Ele para que depois recebesse. Paulo, depois que ensina todo o escopo doutrinário ali em Romanos, ele vai para glorificar a Deus, dizendo: olha Deus, quem é que pode compreender o Senhor? Quem é que pode entender a mente do Senhor? Quem é que pode ensinar a mente do Senhor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A doutrina nos leva à glorificação de Deus. A doutrina nos leva à adoração. É assim que tu és, Deus. Eu não compreendo, mas eu glorifico o Senhor, porque eu estou dentre os eleitos, porque eu estou dentre aqueles que o Senhor elegeu incondicionalmente, que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, mas que o Senhor me chamou para que pudesse ter uma vida limpa,
santificada no Espírito Santo, na fé pela verdade. Mas o segundo elemento que Paulo vai tratar aqui é o porquê e o propósito da salvação. Deus nos chama para a salvação pelo Evangelho. Deus, ele tem os seus métodos. E o método pelo qual o homem é salvo é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Um testemunho meu? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Um aspecto da minha autojustiça? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, a eleição, a doutrina da eleição, ela está atrelada à evangelização, à pregação intencional do Evangelho. O Evangelho não é o faça ou não faça. O Evangelho não são aspectos moralistas dizendo, olha, se você for crente, você não pode mais beber, você não pode mais fumar, você não pode mais ir ali, você não pode usar mais aquele tipo de roupa. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho é vida, o Evangelho é Jesus. Portanto, intencionalmente, nós precisamos pregar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Todo o propósito de Deus, tudo que o homem é sem Deus, um homem morto, um homem fadado à morte eterna, porque ele está desconectado da presença de Deus, ele está longe, e é preciso de pregar o Evangelho da paz, porque só o Evangelho da paz vai reconciliar, e tem poder para reconciliar o homem com Deus. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, onde Paulo ensina que Deus reconciliou o homem consigo mesmo. Deus reconciliou o homem consigo mesmo. A ação é de Deus. Ela vem do Senhor. Então, tudo isso provém de Deus. Tudo o quê? A salvação. E Paulo, no versículo 17, dizia assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Do Evangelho. Que Evangelho? Por meio de Cristo. A mensagem do Evangelho é que Ele morreu pelos pecadores. A mensagem do Evangelho é que Cristo morreu satisfazendo a justiça de Deus na cruz. E que não há em nenhum outro salvação. A parte A do versículo 19 de 2 Coríntios 5 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Essa é a obra que Ele fez. No entanto, Paulo ele tem um estilo aqui muito interessante, que nas partes A do versículo 18 e nas partes A do versículo, na parte A do versículo 18 e na parte A do versículo 19, ele vai nos apontar o que Cristo Jesus fez. Mas na parte B do versículo A e na parte B do versículo do versículo 18 e na parte B do versículo 19, ele vai nos responsabilizar, dizendo assim, que Cristo fez o que deveria fazer, reconciliando com a sua obra o mundo, reconciliando a Deus, trazendo paz com Deus, trazendo uma reconexão com Deus. No entanto, Ele nos deu o ministério da reconciliação. E no versículo 19b ele diz: Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que Paulo quer dizer aqui é que a igreja salva, eleita,
Agora, elas têm de clamar a plenos pulmões pelo fato de ela ser embaixadora de Cristo, embaixadora em nome de Cristo. Agora ela tem o poder de exortar as pessoas, dizendo: em nome de Cristo, nós pedimos, nós clamamos, nós rogamos a vocês, reconciliem-se com Deus. Esta é a mensagem. Esta é a palavra. Convidando os homens, convidando as mulheres, convidando crianças, adolescentes, jovens, a se reconciliarem com Deus, porque Ele já fez o que deveria ser feito. Quando nós convidamos os homens para que se reconciliem com Deus, nós temos que apontar que eles estão longe de Deus por causa do pecado, por causa da vida deles rebeldes em relação à obra de Cristo. Então, para aqueles que pensam que, já que Deus sabe quem são os eleitos, para que pregar o Evangelho? Para que anunciar Jesus? Porque elas só crerão se ouvirem. Elas só crerão se o Evangelho for pregado. Elas só crerão se ouvirem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que o homem sem Deus, ele está morto. E sem Cristo, ele está eternamente perdido. Mas há uma solução. Cristo Jesus foi à cruz. Paulo, quando diz, olha, o que ele prega é o Cristo morto. Este é o cerne da pregação de Paulo. O Cristo morto, por quê? Por quem? Para quê? A fé vem por ouvir a palavra. O maior estímulo para o evangelismo, segundo Warren Wiersbe, é saber que Deus preparou certas pessoas para responderem à sua palavra. Ora, Deus tem os seus eleitos. Ele os elegeu desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Mas essas pessoas eleitas, nós não sabemos quem são. Eu só sei que é uma multidão de pessoas que estão com seus corações já preparados, ou talvez tanto tempo que elas ouvem, tanto tempo rebeldes, mas na plenitude dos tempos, elas terão seus olhos abertos e dirão para si mesmo: quanto tempo eu perdia, por que eu não entendia, Porque o Espírito Santo resolveu abrir os seus olhos. Abrir os olhos da fé. Abrir os olhos espirituais, não os olhos humanos, mas os olhos espirituais, para que ela pudesse enxergar o quão pecadora ela era, o quão distante de Deus ela estava, o quão rebelde de Deus ela estava, mesmo praticando coisas boas. O maior estímulo para o evangelismo é saber que Deus preparou certas pessoas para responderem à sua palavra. Segundo aspecto do porquê da salvação. Deus nos chama para a salvação para alcançarmos a glória de Cristo. O propósito final da salvação é que os eleitos de Deus alcancem a glória de Cristo. Interessante isso. Porque Paulo vai nos ensinar que nós vivemos num tabernáculo, mas um tabernáculo ainda corrupto. Passaremos pela morte. E como nós lutamos para preservar a vida, como nós lutamos para preservar a nossa estética, como nós lutamos para que os nossos cabelos brancos não apareçam, que as primeiras rugas sumam ali. Hoje nós temos mecanismos para que a gente possa tomar aí um chá da jovialidade, mas por dentro a gente já está cansado, a gente já está enfadado. A morte, ela vai nos perseguindo. A morte, aliás, nós já nascemos com as nossas células já morrendo, já se decompondo, e até chegar o tempo de chegar à nossa morte.
mas nós somos chamados, nós somos eleitos, e os eleitos são eleitos para que possam participar da glória de Cristo, da vida eterna, da vida para todos sempre. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 14. Foi para isso também que Deus o chamou, mediante o nosso evangelho. Interessante, Paulo está dizendo o nosso evangelho. Paulo se apropria para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo para essa igreja aqui, ensinando essa igreja, Jesus vai voltar, Jesus voltará, Jesus, olha, fiquem firmes, santifiquem as suas vidas, porque o propósito é a glória, o propósito é que nós seremos glorificados e para todos sempre nós teremos vida, a mesma vida de Cristo Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos, segundo a palavra do Senhor. MacDonald, dando aspas para ele aqui, diz assim: a salvação origina-se na escolha divina, é operada pelo poder divino, é conhecida eficazmente pela mensagem divina e irá ser aperfeiçoada na glória divina. Ela será aperfeiçoada. Aqui ainda vivemos tempos de idas e vindas. Repito aqui a frase do MacDonald: a salvação origina-se na escolha divina, é operada pelo poder divino, é conhecida eficazmente pela mensagem divina e irá ser aperfeiçoada na glória divina. Para terminar, considere aqui 4 aspectos do que nós vimos hoje. Primeiro, nós somos salvos pela escolha soberana de Deus. É bom deixar isso bem claro. Há pessoas que dizem que nós somos salvos porque nós temos o poder de escolher. Mas eu vi uma frase muito interessante de um teólogo que diz assim: mesmo que a pessoa que crê que ela teve o livre-arbítrio para escolher ser salva, ela de joelho, ela diz assim: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor me encontrou. Muito obrigado, porque o Senhor um dia veio até mim. Ao como cego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador, né? E um dia Deus me abriu os olhos. Foi na cruz onde um dia eu ouvi meu pecado carregado em Jesus. Foi ali pela fé, dom de Deus, que meus olhos abri. E eu agora pertenço ao Salvador. É isso. Mesmo que a pessoa diz: olha, eu dava cega, mas ele sabe que foi Deus que abriu os seus olhos. Portanto, somos salvos pela escolha soberana. E quando falamos de soberania, Calvino dizia que a gente ensina essa doutrina com temor e tremor. Nós, seres humanos, não conseguimos penetrar a mente de Deus, mas fomos eleitos pela escolha soberana de Deus. Segundo, somos salvos para a santificação pela fé na verdade. Então nós somos salvos para lutarmos pela nossa vida espiritual todos os dias. Nós não podemos dar brechas, nós não podemos parar no meio do caminho, nos autossatisfazer dizendo: olha, eu já lutei bastante, estou satisfeito com a minha vida espiritual. Cheguei num patamar onde mais nada pode me abalar. Ninguém. Ninguém. Se um dia chegarmos nesse tipo de arrogância espiritual, esse é o princípio da queda. E sabe lá se nós fomos eleitos de fato e de verdade. Portanto, somos salvos para a santificação, porque fomos, e o instrumento dessa santificação é a fé na verdade, nas Escrituras, no próprio Cristo, que é a própria verdade. Com o auxílio do Espírito Santo, evidentemente. Mas o que temos de fazer, o Espírito Santo não irá fazer por nós. Em terceiro lugar, nós somos salvos pelo ouvir a palavra. Vimos atraídos pela palavra. Vimos porque fomos tocados pela palavra de Deus. Por isso, nós não podemos abrir mão de pregarmos a palavra intencionalmente àqueles que não creem. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós não podemos escolher pessoas e dizer: aquele ali tem um coração duro. Nem adianta falar com ele, nem adianta pregar o evangelho a ele. Domingo passado eu contei uma história aqui de um homem ateu que não cria em Deus e que se tornou até
frequente de uma igreja, para dar um ensino ético para os seus filhos. E um dia Deus o encontrou. Um dia Deus o encontrou. E ele que não cria nas verdades. Então não tem coração que Deus não possa salvar. Não há pessoas que Deus não possa salvar. Se Ele escolheu, se Ele elegeu, antes da fundação do mundo. Mas a igreja, nós precisamos cuidar de pregar o Evangelho a quem for necessário. E em quarto lugar, nós somos salvos para a glorificação, para nos parecermos com Jesus. E esse é o nosso estágio, e essa é a nossa esperança. Essa deve ser aquilo que deve compor um dos comportamentos de ansiedade, é a ansiedade de parecermos, de sermos iguais a Jesus, de vivermos nesse dia onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais afastamento da verdade. Meu irmão, minha irmã, você que ficou por aqui, tenha a sua vida segura em Jesus. Viveremos tempos difíceis de uma igreja apóstata, da ascensão e do advento do anticristo. Tempos muito difíceis para a vida dos salvos. Mas eu gosto muito de dos termos quando Calvino traz ali os 5 pontos, onde não Calvino, mas os seus discípulos traz os 5 pontos ali do calvinismo, e um deles é a perseverança dos santos. E essa perseverança dos santos é o próprio Deus que dá aos seus eleitos a força para enfrentarem as questões mais difíceis da vida, mas de não abandonarem, de não desistirem de viver amando o Senhor pelo fato de ter sido eleito pelo Senhor sem merecer desde antes da fundação do mundo. Que Deus te anime, que Deus te dê forças, que o Senhor possa estar nos preservando diante de tantas dificuldades, diante de tantas mensagens, diante de tantas coisas que afastam o homem de Deus. E o meu desejo é que intencionalmente você se assegure dessa salvação que foi dada por Deus e foi dada por Ele. Ele está te ajudando pelo Espírito Santo a preservar, a se santificar dia a dia pela fé na verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que prazer pertencermos a este ministério dado por Deus, para que a gente possa viver essa vida com Deus seguros num mundo de tanta insegurança, para a glória e honra dele. Não se esqueça de pregar esse evangelho intencionalmente, porque Deus ainda tem muita gente espalhada, e talvez pessoas que a gente nem imagine. Deus pode tocar no coração delas. Eu recebi um recado agora há pouco de um rapaz que estava na igreja domingo, e ele dizendo: pastor, o senhor falou algo no culto domingo sobre a fé apenas aparente, e eu até então eu achava que bastava ter esse tipo de fé, apenas crer que Deus existe. E eu lembro que no sermão eu disse que Tiago, ele ensina que você crê que Deus é um só, até os demônios creem e tremem. E esse rapaz falou: pastor, eu quero participar do discipulado, que no domingo eu entendi. Olha só como Deus faz as coisas, né? Como a gente se acha tão indigno, tão pequeno, e Deus continua salvando, Deus continua trazendo os seus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela vida, quero te agradecer, ó Deus, pela tua soberania, quero te agradecer pela tua graça, pelo teu poder, pelo Deus que és, santo, 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 mas um Deus que se inclina, um Deus que veio até os homens, um Deus que se fez homem para que pudesse trazer tão grande salvação. Eu quero te louvar pelo teu povo que continua crendo, pelo teu povo, Pai, que tem poder para pregar o Evangelho, por aqueles ainda que são teu povo, mas que ainda não estão inseridos na tua verdadeira igreja. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua tão grande salvação seja sobre cada um daqueles que são teus. E que o Senhor, ó Deus,
Manifeste o teu poder à igreja para que ela intencionalmente saiba que ela está aqui para a santificação, por crer na verdade, mas está aqui para trazer homens e mulheres para perto do Senhor também pelo poder do teu evangelho. Graças te damos, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente noite e que a sua esperança tenha sido renovada pelo poder do evangelho no nome de Cristo Jesus. Um grande abraço.